Olha que cenário para o programa desta semana do século, de todos os tempos. Lençóis Maranhenses, gente. Uma dádiva da natureza, uma bênção de Deus esse lugar. Essas lagoas de água doce que a Santa Mãe Natureza providencia para quem aqui vem e para quem aqui vive. Então nós estamos aqui hoje e vamos contar como são as dunas, como são as represas, como é que é a vida neste lugar incrível do nosso incrível planeta. E você acompanhará conosco esta reportagem muito bacana em nosso canal. Olha, mais uma parada nossa aqui estratégica. Lagoa, é lago ou lagoa? Lago da Guapiriba. Guapiriba, Lago da Guapiriba. É lago porque é muito grande. Muito grande. São 3 lagos que a gente temos aqui em Santo Amaro. O primeiro, o Lago da Jangada, que a gente passou. O segundo, esse aqui, que é o Guapiriba. E ainda tem o Lago da Travosa, que é o terceiro e último lago que a gente temos aqui na nossa região. E esse último lago nós vamos hoje? Não, o nosso hoje a gente só chega até aqui, esse do Guapiriba. Muito bem. Ontem, apesar de que para você em casa não vamos ter essa cronologia do tempo, ontem nós estivemos fazendo um passeio muito cansativo. Preste atenção você, se você não estiver com as condições físicas como eu, as minhas condições físicas são péssimas, e é um passeio a pé, nas dunas, até a lagoa. É lindo, gostoso à noite, volta de noitinha. E quanto dá de quilômetro? São 3 km para ir e 3 km para voltar. Em média 30 a 40 minutos por percurso, dependendo do ritmo do grupo. Dependendo do ritmo do grupo é perigoso. O nosso grupo tinha alguns lentos, né? Tinha uns 2, até uma que ficou, mas a gente fez um pôr do sol ali diferente também com ela no estacionamento e deu tudo certo no final. Eu vou abusar um pouco do seu conhecimento aqui da região, porque quando a gente começa o passeio, nós vamos de caminhonete até... A gente anda bem de caminhonete até chegar no ponto de sair caminhando. E nós temos ali, quando a gente começa, nós temos uma área muito, muito verde, né? Sim. Até chegar aquela área verde é o quê? Ali a gente chama de Ponta do Lago, onde no período de chuva fica todo alagado, né? Agora no momento está só as vargens, que conta do lago que ele deu uma reduzida do volume de água e secou. Mas ele chama de vargens, vargem. E ali a gente também percebe assim, que a gente anda muito tempo dentro, como se a gente estivesse dentro do lago, literalmente, porque ali é as emendadas, né? Isso. Então as emendadas a gente anda durante um tempo, porque o carro tem que ficar num ponto que a gente adentra numa área de preservação maior, que chama área de vermelha, que a gente tem aqui no parque, que é onde tem espécies aqui endêmicas que só tem nessa área, e se a gente passar com o carro a gente pode estar matando, passando por cima, então a gente faz esse trajeto somente a pés. Exemplo, um sapo albino, que é uma menor espécie de sapo que a gente tem aqui nos lençóis, que ele é bem branquinho, e também a gente tem a tartaruga, que é chama de pininga, que o nome científico dela chama tigre d'água, que é uma espécie que fica de 3 a 4 meses enterrada ali nas dunas hibernando, enquanto as lagoas estão secas. Depois que as lagoas voltam a encher, ela sai para se alimentar de algumas algas que tem nas lagoas. Que sensacional! A gente viu essa tartaruga aí, mas o sapo albino eu não tinha visto ainda. E assim, a natureza é fantástica demais, porque ela tem o ciclo dela, ela respeita tudo. E quem não respeita o ciclo, ela passa por cima. Muito legal isso. E o respeito que vocês têm com essas considerações também que são necessárias, porque quando a gente começa a andar, aliás,
Antes, você dizia isso pra gente, né? Antes de a gente começar a andar, a gente viu algumas palmeiras e tal. Vocês têm 5 tipos de palmeiras. Isso, temos tipos de palmeiras que predominam aqui no Maranhão, né? A nossa nativa mesmo daqui é o buriti, que a gente até apelida de rei buriti, né? Temos também a carnaúba, que é mais do Ceará, mas temos também aqui uma grande quantidade. Temos também o açaí, que já aqui no Maranhão é chamado de jussara, por conta das pessoas mais velhos. Também temos o tucum, que tem um coquinho alaranjado que é rico em fibras, e tem um gongozinho, que é tipo uma larvazinha que tem dentro dele, que a gente até come tipo um aperitivo assim com uma cervejinha, né? E também tem o coco babaçu, que já encontra-se mais para a região do sul do Maranhão, né? By what you receive, but the kindness you give, that's what I believe. In every selfless act. Inclusive, você comentou que a carnaúba, ela é natural do Ceará, né? Ela é natural do Ceará e é encontrado também aqui no Maranhão, porque o Maranhão está numa área de transição entre a região Nordeste, Norte e a região Centro-Oeste. Então aqui temos espécies de plantas, de animais que temos encontra nessas 3 regiões aqui do Brasil. Então a carnaúba ela é uma chamada árvore da vida, que a gente chama ela porque de tudo dela a gente utiliza. Um exemplo aqui, ó, esse tronco, ele é um tronco feito da carnaúba. E a gente usa para sustentar casas, usa também para fazer quebra-molas, aqueles discos de vinil era feito da própria carnaúba. Puxa! Óleos cosméticos, a própria cera que a gente utiliza é feita da carnaúba. A cera da carnaúba, desde os anos 60, e não vai rir você aí dos meus anos 60, a gente ouvia como uma riqueza natural muito forte mesmo. A cera da carnaúba lá no Sudeste. As lagoas, elas têm as suas particularidades e nós passamos e até brincamos, nadamos um pouco em uma, que tem uma cruz no meio. É uma homenagem a um guia. É homenagem a um guia, ele não chegou a falecer naquele local, ele chegou a falecer no passeio de trekking, né? Que aí a gente colocou aquela cruz ali para homenagear ele, para simbolizar que ali era onde ele passava bastante, ele fazia aquele trekking, que é uma caminhada de 3 a 4 dias aqui pelos lençóis. Então colocamos ali uma forma e um símbolo para homenagear o nosso colega aí, que foi um dos pioneiros aqui, um dos primeiros que começou aqui o passeio, os trekking, o turismo aqui em Santo Amaro. E independentemente do nível da água, a cruz está lá, há ocasiões em que ela estará coberta, a gente conseguiu vê-la meio que descoberta assim no meio, mas há tempos aí que ela está, a lagoa cobriu ela, né? Quando está mais no período lá para o mês de maio, junho, julho, que é os meses assim que as lagoas estão mais cheias, acaba que cobrindo aquela cruz mesmo, ela fica totalmente submersa abaixo da lagoa, né? Muito bom. E também tem uma outra coisa. Nós ontem, falando com o teu amigo, que é guia também, ele comentou, explicando para nós, que a Petrobras já andou por aqui, tinha um posto de exploração, foi um posto teste, mas a gente ainda consegue ver lá no longe, lá na distância, o que restou dessa pesquisa. O Instituto Chico Mendes, o CMBio acabou incorporando. A Petrobras, ela esteve aqui na década de 70, 80, praticamente ela ficou 11 anos aqui explorando gás, petróleo aqui no parque, só que eles encontraram mais gás natural. E exemplos, a gente tem algumas sondas, alguns poços que estão totalmente fechados, que quando foi denominado Parque Nacional, eles tiveram que se retirar.
Então a gente encontra, às vezes, que a duna cobre, o movimento ali que o vento faz na duna acaba descobrindo e depois cobrindo novamente esses poços que a gente tem aqui. Então são vários poços que temos aqui nos Lençóis. E a Petrobras, quando o parque foi criado, eles acabaram se retirando e estão até hoje aqui num vilarejo que a gente chama de Tetel, que é um vilarejo aqui próximo dos Lençóis. Lá eles têm até hoje uns poços ativos que extraem até hoje gás de lá. Eu ia até me esquecendo. Ontem você explicava para mim, só que, olha, nós estamos aqui num lugar aqui do restaurante da Lagoa de Coapibariba, porque o vento não deixa gravar. Sim. Ele vem com uma potência incrível e a gente tem que respeitar. Você falava ontem do movimento das dunas e das areias, como é que isso acontece, como é que acontece a duna? Para criar-se uma duna aqui nos Lençóis, porque o vento mais frequente nosso aqui é o leste-oeste. Então ele sempre venta mais nesse sentido, mas quando muda e começa a ventar do sul, aí vai criando meio que fosse uma barreira, como se fosse assim uma pedra, um obstáculo, e quando volta a ventar novamente leste-oeste, acaba criando essa duna. E assim, quanto mais vai ventando, mais vai crescendo essa duna, e especialmente os últimos meses do ano, que é de setembro a dezembro, que são os meses que mais venta aqui nos Lençóis Maranhenses. Seguimos com as dunas, seguimos com o Richard, que aliás foi uma descoberta incrível. O Richard foi uma descoberta que caiu do céu para que a gente conseguisse explicar para você, dentro de um mínimo de nível de conhecimento, sabedoria e clareza, essa riqueza toda. Tá bom? Seguimos aqui, tá? Não acabou não. Obrigado, eu também agradeço. Obrigado. Olha o sacrifício que a gente está fazendo aqui, porque a gente precisa fugir do vento. O vento é o senhor do lugar aqui e não tem como conversar. Quando ele quer, ele deixa. Por que nós paramos aqui? Primeiro, o principal é o pôr do sol, que a gente assistirá novamente. Mas o Richard mostrou para nós um ninho ali, que tem 3 ovinhos. É um ninho de que ave? De gaivota. A ave gaivota. Gaivota. Mas e a grande média, que porte tem essa gaivota? Essa gaivota ela é uma das menores que temos aqui nos Lençóis, que temos 5 espécies, né? Essa é a menor delas, que chama miolira, que a gente encontrou ali os ovos ali no ninho dela, ali, na areia. E ela não deu um rasante em nós porque ela deve estar comendo, né? Isso, ela deve estar atrás de algum alimento para ela mesma. E mais tarde ela vai estar chegando ali para estar chocando os ovos ali no ninho. À noite ela vem? À noite ela vem, né? Mais tarde ela deve estar chegando ali no ninho dela. Que legal. Ronilson, a gente parou nesses dias, ao terceiro dia, em 3 pontos diferentes para assistir o pôr do sol. Por que vocês mudam o lugar? A gente muda, tipo, cada lugar tem um roteiro diferente, é um nome diferente. Então, ontem a gente foi o roteiro Emendadas, que foi o que teve a caminhada. E hoje nós estamos aqui no roteiro de Ponta Verde. E o primeiro dia a gente foi onde? O pôr do sol, você lembra? Você não estava junto, mas... Foi Betânia. Betânia, isso mesmo. Nós temos aqui um lugar que está super seco.
Isso significa que a possibilidade de pasto e de comida, alimento para aves e pasto para os animais, ela aumenta consideravelmente. Ela aumenta consideravelmente, porque no período da seca é até melhor para elas, porque tem muita piabinha, as poças estão secando e elas se dão muito bem. Já no período da cheia já fica mais difícil para elas pegar os peixinhos. E aí a gente vê cavalo, vê cabra, porco, aí eles aproveitam também, né? Eles aproveitam também no período da cheia, sempre é melhor para os animais, porque o pasto já fica mais verdinho. Já no período da seca não é muito legal não, porque o pasto fica muito seco. Seca a água e seca o mato, o capim também, né? Seca o mato, seca o capinho, aí E fica como mais é que- difícil. E como é que esses animais chegam aqui? Porque o cavalo, eles não vem sozinho, o porco vem sozinho, a gente já viu boi, jegue. Isso aí é os criadores que eles se reúnem e deixa os animais no local e só vem olhar só de vez em quando, de 2 em 2 meses, 3 em 3, O quê? Tudo isso? tudo isso. E aí tem um período que eles tiram daqui e brotam para outro local onde o capim já está mais verdinho, para a zona rural. Rapaz, olha isso. Que coisa impressionante. E você falava que vocês têm, claro, não é um só, mas diversos tipos de aves, de gaivota, tem até gavião aqui, né? O carcará. A gente tem gavião mesmo, que ele é assim, uma tonalidade da plumagem dele mais marrom. Temos também o carcará, que ele já tem uma plumagem assim mais preta, com algumas penas brancas. Temos gaivota, que temos 5 espécies, que é a gaivota, assim, o nome popular que a gente tem aqui é arangueira, miolira, que é essa menorzinha, tem a ticachorro, também vai ter a outra que é a sete cor, né, que é a outra gaivota que a gente tem aqui. E a gente vai ter também os guarais, que é os pássaros vermelhos, que eles passam por aqui, eles não são daqui, mas eles vêm aqui atrás de alimento. E também outras espécies de animais, como a tartaruga, tem o bode, cabrito, gado, cavalinho, né? São espécies que foram introduzidas aqui, mas que fazem parte desse ecossistema também, aqui dos Lençóis. Muito legal essa ave, o guará, né, que você falou, porque ela fica com aquela tonalidade, aliás, uma cor linda, porque ela se alimenta do caranguejo. Ela se alimenta de um caranguejo que a gente chama de chama-maré, que ele tem assim uma pata maior assim para cima, levantada, parece que ele está chamando a maré literalmente. E esse caranguejo se alimenta de uma substância que tem no mangue, né, que é a beta-caroteno, que é uma substância que é a mesma encontrada na cenoura, no tomate. Então acaba que ele vai se alimentando dessa substância e vai ficando a plumagem bem vermelho vivo, que ele nasce numa plumagem branca, assim com cinza, uma tonalidade. Muito legal. Olha, é encantador, é muito lindo as curiosidades. Quanto mais a gente convive com eles, mais aprendemos. Até aproveitando, Nilson, você está há quanto tempo aqui no parque? Eu desde 2017 eu comecei a trabalhar no turismo. Você fazia o que antes? Antes eu vivia mais era da lavroura, meu pai era lavrador e eu vivia mais da lavroura. É muito legal um trabalho que você faz de receber as pessoas, porque acho que cada dia é um dia diferente, e a oportunidade que vocês tiveram, sendo guia, de conhecer a região, né? Geralmente a gente conhece desde de novinho, que a gente pescava também, o pai da gente era pescador, a gente andava nessas regiões por aqui, andava atrás de animais que ele criava também, era carneiro, era bode.
Aí a gente andava campeando eles eternamente, de 2 em 2 dias a gente andava campeando e trazia a redinha já para pegar o peixinho do... Isso, já do dia seguinte. Maravilhoso. Eu também sou da região aqui, estou habituado. Aliás, o meu condicionamento físico me permite proezas aqui que... Olha, tem que ser da região para aguentar fazer o que eles fazem, gente. É um trabalho gostoso, lindo, mas tem que estar no sangue mesmo. Tem que ter a resistência, tem que ter, porque senão não faz. Não faz. Paulistano não faz. Verdade, tem que Paulista ter não faz. um acondicionamento físico, mas dá para fazer alguns passeios, especialmente aqui em Santo Amaro. O único que exige uma caminhada é esse passeio de circuito emendadas. Mas o restante sempre o carro deixa pertinho da lagoa, temos guarda-sol, cadeira, então assim para pessoas de idade, pessoas sem locomoção é um dos excelentes paradas aqui em Santo Amaro, né? Muito legal. E outra curiosidade aqui, nós estamos a 300 quilômetros da linha do Equador, os Lençóis Maranhenses. Então toda essa beleza, toda essa diversidade também tem a ver com essa posição aqui, bem tropical, essa diversidade incrível do ecossistema. Comente, como é que é? Curta, comente e compartilhe, a gente segue daqui. Eu queria dar um salve especial para você e agradecê-lo por tudo que você fez com a gente. Eu que agradeço também, tá? Pela companhia, foi muito bom esses 3 dias aí que a gente passou junto. Suas informações foram maravilhosas. Isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado a vocês, gente. Voltem sempre. E ela é a Maria. Nossa, eu quero as fotos, a gente postar no Instagram. Tem muita foto. Tem muita foto, tá bom? Meu amigo, muito obrigado. Viu? Sou seu fã. Eu também. Gratidão eterna. Valeu.